Saudações, você está no canal da Cloud, eu sou o Rodrigo Palhosa. Este aqui é o terceiro de uma série de 4 vídeos sobre desktop como serviço. Se você não viu vídeos anteriores, dá uma olhadinha lá porque eu faço uma introdução sobre necessidades, sobre casos de uso para desktop como serviço e falo também sobre o Windows 365, beleza? O tema aqui hoje é falar sobre o Azure Virtual Desktop, que é uma solução da Microsoft para provisionar desktop como serviço. Só que ao contrário do Windows 365, o Azure Virtual Desktop te dá muito mais liberdade para fazer customizações, para fazer implementações de forma mais personalizadas, ok? Algumas características do Azure Virtual Desktop. Você pode implantar um ambiente em que cada usuário tem a sua própria máquina, ou, inclusive, que é uma parte extremamente interessante, você pode fazer com que através de uma mesma máquina, vários usuários façam os acessos simultâneos, que é o acesso multissessão, ok? Isso é claro, você tem a opção de selecionar o tipo de máquina que você vai aprovisionar, então, de acordo com a característica dessa máquina, você pode estar colocando os usuários de forma simultânea, e isso influi diretamente no custo, ok? Outra característica que você pode ter dentro do Azure Virtual Desktop são as camadas de segurança, de gerenciamento, a customização de aplicativos específicos. Você pode tanto provisionar um desktop para o seu colaborador, para o usuário, quanto um ambiente só de aplicativos. Então, ao invés de dar todo um desktop, você provisiona aplicativos A, B, C e D, e é apenas isso que o colaborador vai ter acesso. É um ambiente que permite a conexão através de browser, através de aplicativos de acesso remoto e de qualquer dispositivo. Então, você pode dar, inclusive, um computador mais obsoleto, um notebook, smartphone, tablet. É claro que para smartphone, a experiência fica um pouco comprometida. Mas a ideia do Azure Virtual Desktop é provisionar desktop em nuvem. Nesse momento, a Microsoft disponibiliza Windows 10, Windows 11 e até a versão de Windows Server. Não tem ainda Linux como desktop, isso é um serviço que a gente vai encontrar na AWS, na AWS Workspaces, mas de fato, o Azure Virtual Desktop é uma tecnologia, um serviço extremamente, com muitos recursos, extremamente avançado. Ele se compara muito ao que o Citrix entrega, proporciona aos seus clientes. Então, particularmente, eu considero o Azure Virtual Desktop a melhor ferramenta, a melhor solução de provisionamento de desktop em comparação com o Windows 365 e com a AWS Workspaces. Porém, tanto o Azure Virtual Desktop quanto a AWS Workspaces dependem de um conhecimento aí de administração e de arquitetura em cloud. Ao contrário do Windows 365, que é a versão mais prática, self-service, realmente voltada para o usuário final, que não tem esse domínio, esse conhecimento aí de gestão de TI ou de administração de rede, beleza? Então vamos lá. A ideia hoje é mostrar de forma pontual como provisionar um ambiente de Azure Virtual Desktop totalmente em cloud, ok? E ter essa experiência de uso, ok? É claro que eu recomendo a documentação oficial, porque inclusive o Azure Virtual Desktop é uma categoria da Microsoft que tem uma certificação exclusiva, ok? Então, não dá para falar aqui em 10 minutos sobre algo que demorariam, que tranquilamente pode se falar em 20 horas. É justamente para mostrar que, olha, eu tenho 3 soluções de desktop como serviço, uma é o Windows 365 e a outra é o Azure Virtual Desktop, e no próximo vídeo eu finalizo com a AWS Workspaces, beleza? Bom, deixa eu aqui compartilhar aqui a minha tela. Bom, aqui é a visão geral do Azure Virtual Desktop. Eu vou aqui no meu portal. Bom, pessoal, esse hands-on aqui, para esse hands-on, o que eu já tenho pronto? Simplesmente um grupo de recurso. Eu tenho um Resource Group aqui, que eu batizei de nome de AVD. E dentro desse Resource Group, eu criei uma VNet. Apenas isso. A partir de agora, eu vou estar provisionando todo o ambiente. Perfeito? Então, bom, tendo aí o grupo de recurso, e eu provisionei ele na região da East West 2 por uma questão de custo, ok? Mas é claro que a região onde você vai implantar o seu recurso pode influenciar diretamente na experiência. Então, normalmente, a implantação do ambiente de desktop, no caso do Azure Virtual Desktop, você tem a opção de escolher em que região você vai implantar. Então, se você implantar no Brasil, você sabe que você vai ter uma latência muito baixa, uma experiência de conexão talvez muito performática, mas o custo é maior.
Então, o que já não acontece no Windows 365. A Microsoft te dá o Windows na nuvem, mas ela não te fala onde está essa máquina. Ela simplesmente vai garantir que você vai acessar de forma satisfatória 24/7, ok? Bom, pessoal, uma outra característica aqui do Azure Virtual Desktop é que você pode customizar o tempo de uso. Então, assim, a máquina ela pode iniciar e estopar de acordo com uma automação. E isso, né, você vai ter aí uma redução de custos sobre isso também. Vamos lá, falar diretamente aqui da provisão. Eu vou aqui, no primeiro momento, eu já tenho o grupo de recurso, já tenho a minha VNet, eu vou aqui procurar pela minha solução de Azure Virtual Desktop, ok? Pessoal, é importante, antes, né, de iniciar aqui aí o deploy do recurso, eu já provisionei também 3 usuários, tá? Para esse cenário, eu vou simular aqui que 3 usuários vão acessar uma mesma máquina de forma simultânea. Então, vai ser um acesso aí multi-sessão. Então, os usuários, eu já deixei criado aqui no Azure Active Directory. Em usuários, eu tenho aqui 3 camaradas bem conhecidos, que é o Cristiano Ronaldo, o Haaland e o Messi. Esses são os 3 usuários que vão fazer aí, vão participar desse nosso teste aí de hands-on. Beleza? Agora sim, feito isso, eu vou procurar pelo serviço de Azure Virtual Desktop. Primeiro ponto, pessoal, é criar aqui um host pool. O host pool seria como a criação da infraestrutura que vai ser o meu ambiente. Então, assim, qual o tipo de máquina que ele vai disponibilizar, né, para o usuário, quais são os tipos de serviços que esse usuário vai ter acesso. Então, a função do host pool é dar um parâmetro de configuração do meu ambiente. Beleza? Então, vou criar o host pool. Vou selecionar aqui meu grupo de recurso, que é o AVD. Esse host pool eu vou dar o nome de Basic 1. Vou fazer a implantação aqui na East-West 2 também. A validação do ambiente, eu não vou trabalhar com validação, seria basicamente assim para a gente garantir que a gente tivesse feito um ambiente de teste antes de disponibilizar para o usuário, perfeito. Então, para mais detalhes, tem a documentação. Eu posso provisionar esse meu ambiente virtual, eu posso dar um desktop para o meu usuário, ou eu posso disponibilizar aplicativos. Então, ele acessando um ambiente virtual, ao invés de ter lá o Windows para utilizar, ele teria aplicativos. Eu vou disponibilizar aqui um desktop. Pessoal, o tipo de host aqui, eu posso usar ele personal ou pooled. Basicamente seria o seguinte, se eu usar o personal, cada usuário do meu ambiente teria uma máquina. E esse recurso é basicamente o que nós temos no Windows 365. Cada usuário possui a sua máquina, ok? A diferença é que essa máquina ela não precisa estar disponível 24/7, ok? É possível que seja customizado aí para que o usuário, quando não utilize mais a máquina, ela fique em shutdown, para economizar custo, ok? E a versão mais interessante, que é o que a gente vai utilizar agora, é a versão Pooled, que significa multi-sessão. Ou seja, uma mesma máquina vai suportar mais de um usuário, ok? Então, essa é a modalidade aí que proporciona para a empresa uma economia, né? E é lógico que o poder computacional vai interferir na experiência do usuário, mas quando eu quero que um único hardware consiga aí atender mais de um usuário, eu vou na opção Pooled. E um outro item aqui, que é o balanceamento, é o seguinte: partindo do princípio que o seu ambiente vai ter mais de duas máquinas, né, que vão suportar esses usuários, o breadth first é quando você vai ter um equilíbrio entre pelo menos 2 máquinas. Então, supondo que eu tenho 4 usuários e 2 máquinas, à medida que esse usuário vai autenticando, o ambiente ele vai equilibrando cada usuário em uma máquina, para que eu tenha um ganho de performance, ok? Então, eu posso ter vou ter um custo maior, porque eu vou estar provisionando pelo menos 2 máquinas, mas em compensação eu ganho na performance. Agora, o Depth First é quando você vai fazer com que um mesmo hardware atenda a quantidade de usuários que você especificou no limite, para que só depois ele provisione uma nova máquina. Nesse exemplo, eu vou usar essa opção de Depth First, porque eu vou fazer com que até 3 usuários entrem na mesma máquina. É a versão que eu tenho a maior economia, porém a performance, né, o desempenho, ele pode ser comprometido.
É por isso que é ideal aí o planejamento do que tipo de máquina que eu vou provisionar para que a experiência do usuário não fique degradada, ok? Então, é basicamente isso aqui que a gente tem nessa tela. Agora, eu vou para a parte da máquina. Eu vou informar aqui para o meu ambiente qual é o tipo de máquina que eu vou provisionar para que esses 3 usuários possam fazer o acesso simultâneo. Eu vou colocar aqui, essa máquina vai ter o nome de Basic. Vou provisionar ela na East-West 2. Não vou ter uma infraestrutura de alta disponibilidade nesse momento. A gente pode ter uma imagem customizada do nosso Windows ou utilizar a própria imagem da Microsoft. Importante é que a versão de Windows utilizada tem que ser multi-sessão, perfeito? Então, vou usar aqui a versão multi-sessão, a Windows 10 Enterprise multi-sessão. Eu vou escolher aqui uma máquina com uma capacidade menor. Na verdade, eu vou escolher a mesma capacidade que o Windows nos ofereceu lá no vídeo anterior, que é uma máquina com 2 vCPUs, 8 GB de memória RAM. Exatamente. Eu vou implantar esse ambiente com uma VM, vou utilizar um HD SSD, não vou usar o Boot Diagnostic. Eu vou selecionar a VNet que eu já provisionei para esse ambiente. Importante, pessoal, o Azure Virtual Desktop ele não libera a porta pública, porque a conexão vai acontecer via browser, em HTTPS, ou um aplicativo de conexão remota, ok? Então, isso é mais um nível de segurança que a Microsoft proporciona. Bom, como é que vai ser a autenticação aí dos meus usuários no ambiente? Por padrão, ela sugere o Active Directory, que quando você vai ter integração com o seu ambiente on-premises, mas no nosso caso, a gente vai usar 100% cloud. É o Azure Virtual Desktop que vai fazer o gerenciamento dos usuários que vão acessar o ambiente, ok? Como eu havia mostrado lá no início. Eu não vou ter nenhuma integração com o Intune. Vou colocar aqui os dados para acesso local da máquina. Esse aqui vai ser o acesso ao admin, beleza? Não vou ter nenhuma configuração específica. Bom, agora eu vou criar aqui o Workspace. O Workspace, na verdade, vai ser para informar. Esse meu usuário ele vai acessar uma versão de desktop, uma versão de aplicativo. Eu já vou criar aqui o Workspaces. Vou colocar o nome de Base aqui também. Vou avançar. Não vou fazer nenhuma alteração aqui do Boot Diagnostic. O tags, para a gente identificar o recurso, nesse momento não vai ser necessário. Vou fazer aqui a criação do ambiente. Bom, pessoal, até esse momento a configuração aqui é bem tranquila. Esse deploy ele vai demorar aqui alguns minutos, entre 7 e 10 minutos. Eu vou fazer uma pausa no vídeo e já retorno aí, beleza? Bom, o deploy foi finalizado, pessoal. Eu estou aqui agora dentro do Azure Virtual Desktop na opção de Host Pool, ok? Caso você não chegue nessa mesma tela, é só vir aqui em cima procurar pelo Azure Virtual Desktop, ok? E Host Pool. Dentro de Host Pool, eu tenho aqui a nossa máquina virtual, nós temos apenas uma, ok? E clicando aqui dentro dela, eu tenho a informação de que eu tenho apenas uma máquina virtual, ok? Essa máquina não tem IP público, então o acesso vai ser feito via HTTPS ou através de aplicativo. Agora sim, assim que a gente termina, faz a implantação do Host Pool, eu preciso colocar um parâmetro. Se eu for utilizar apenas cloud, se eu não vou ter nenhum vínculo com o ambiente on-premises, eu preciso colocar um parâmetro para que eu faça o registro desse meu ambiente dentro dos devices do Azure Active Directory, ok? Para que os usuários que forem registrados consigam acessar o ambiente. Então, o Azure Active Directory, na parte de device, vai fazer o acesso ao gerenciamento desses dispositivos, beleza? Então, para isso a gente faz o seguinte, eu vou acessar aqui o meu Host Pool. Opa, volto aqui para o Azure Virtual, Host Pool, Basic, e vou aqui na RDP Properties, perfeito? Em RDP Properties, nós vamos aqui na opção de Advanced, e o parâmetro que deve ser colocado é esse aqui, ó. O target is AAD join 2.i 2.1.
Essa é uma informação dada pela própria documentação da Microsoft, ok? Então, é dessa forma que você vai fazer com que o seu ambiente ele seja direcionado totalmente cloud. Eu não preciso ter um ambiente on-premises para fazer a gestão das minhas VMs, nem de usuário. Tudo vai acontecer por gerenciamento do Azure Virtual Desktop, beleza? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Então, uma outra forma que eu posso fazer para conferir que a máquina está registrada, eu venho aqui no Azure Active Directory, vou na opção de Devices, All Devices, e está aqui a minha máquina. Aliás, está aqui o host pool, né? Que dentro desse host pool eu tenho apenas uma VM, mas já está registrado aí. Beleza? Pessoal, uma outra informação importante aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o AD. Eu tenho 3 usuários que nós vamos utilizar para esse laboratório, que é o Cristiano Ronaldo, o Haaland e o Messi. Só que veja bem, quando eu crio um usuário na Active Directory, esse usuário ele não tem autorização, ele não tem permissão para usar os recursos dentro do Azure. Os recursos eu consigo através das permissões de RBAC ou IAM, beleza? Então a gente precisa conceder esses 3 carinhas permissão para usar a máquina virtual como usuário. Então para isso eu vou fazer o seguinte, partindo do princípio também de segurança, eu vou conceder esse acesso apenas no grupo de recurso onde eu provisionei aí o ambiente de desktop virtual. Eu volto aqui no Virtual Desktop, no Resource Group, vou no Resource Group do AVD, IAM, vou aqui em Role Assignments, ok? E vou adicionar a role para esses meus 3 camaradas. Deixa eu expandir aqui o menu, a barra. A role que a gente vai associar é a de Virtual Machine User Login. Essa aqui, ó. Virtual Machine User Login. É essa role, essa função que a gente precisa dar aos nossos 3 camaradas lá para que eles consigam usar essas máquinas aí através do acesso remoto. Vou selecionar aqui os nossos usuários. Primeiro vai ser aqui o CR7. Opa. O Messi. Deixa eu voltar aqui para o CR7. O Haaland. Vamos lá, Haaland, beleza. Ok. Selecionei os 3 usuários, vou aqui atribuir ao role. A atribuição é bem rápida. Então é importante, esses meus 3 usuários no meu grupo de recurso AVD possuem acesso de Virtual Machine User Login. Joia. Volto aqui para o meu Virtual Desktop. Agora eu preciso dar um outro tipo de permissão. A permissão para que eles consigam acessar o meu Application Group. Eu criei, né, no momento anterior o meu ambiente para desktop, só que esses usuários eles têm permissão para chegar na VM, mas não permissão ainda para chegar nesse ambiente que eu provisionei. Isso a gente vai fazer da seguinte forma. Application Group. Eu tenho apenas um Application Group, que vai ser o desktop de Windows, e vou aqui fazer os assignments. Vou adicionar, e repito, CR7, o Messi e o Haaland. Beleza? Feito isso, vou dar aqui um refresh, permissão atribuída. Bom, pessoal, agora a gente já está com o ambiente pronto para ser testado. E aí o usuário pode acessar tanto por browser ou por um aplicativo de remote desktop. Esse aqui, ó, é o aplicativo de remote desktop padrão da Microsoft, ok? E a gente encontra ele na loja de aplicativos, mas também tem a versão dele para Linux também, ou lógico a versão web, que é uma versão aí agnóstica. Então vamos fazer o seguinte, já tem aqui os meus usuários, eu vou voltar aqui dentro do host pool para mostrar que a gente consegue ter um controle de quem está acessando aí o nosso ambiente. Então vou fazer o seguinte, vou deixar aqui aberto, eu vou fazer um teste de conexão aqui via browser. A gente precisa ter um link de URL informado aí pela Microsoft. Esse método de conexão serviria para qualquer dispositivo.
beleza? Aqui eu já tenho a autenticação já do Cristiano Ronaldo. Eu vou fazer aqui o acesso. Assim como eu mostrei lá no Windows 365, eu consigo aí compartilhar minha impressora local com o meu ambiente virtualizado, transferências de arquivo. A autenticação. Bom, pessoal, aqui eu já estou dentro do meu ambiente de Windows 10, do usuário CR7. Deixa eu abrir aqui um Edge. Vamos fazer o seguinte. Antes disso, deixa eu só mostrar aqui um teste de conexão. Eu já havia mostrado como a conexão é rápida dentro do Windows 365. Aqui não é diferente. Lembrando que eu provisionei, esse aqui é um ambiente multisessão. Eu vou ter 3 usuários acessando simultaneamente a mesma máquina. Uma conexão satisfatória, né? Acho que sim. Deixa eu entrar aqui agora no YouTube. Vamos ver uns videozinhos aqui do CR7. Beleza. Vou deixar aqui rodando o vídeo. Beleza. Ok. Vou deixar aqui o ambiente do CR7 rodando. Agora eu vou fazer uma demonstração utilizando o aplicativo de Remote Desktop, que inclusive a Microsoft recomenda. Se você puder fazer a conexão pelo aplicativo, a experiência pode ser um pouco melhor. Beleza? Então, tenho aqui o aplicativo. Aqui eu já até deixei pronta a sessão do Messi. Beleza? Então vamos lá. Eu estou acessando aqui o ambiente através do aplicativo e aqui eu estou com a sessão do Messi. Deixa eu botar aqui para o meu ambiente. Pessoal, olha só. Eu estou aqui no meu host pool, dentro de usuários, e eu consigo ver que eu tenho 2 usuários simultâneos, ok? O CR7 e o Messi CR7. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Como eu havia falado, a gente consegue, inclusive, proporcionar o acesso através de um smartphone. É claro, né, a navegabilidade pode ficar comprometida, mas a ideia aqui é mostrar até onde, né, essa tecnologia atende ao usuário. Eu vou fazer aqui agora a conexão com o Haaland. Infelizmente, eu não consegui compartilhar aqui a tela do celular, mas basicamente você vai instalar o aplicativo, vai colocar o URL que eu vou deixar aí no vídeo de conexão, dados de identificação do usuário e senha, e só isso. Beleza? Estou fazendo aqui a conexão. Só mais um tempinho. Opa, deixa eu aumentar aqui o brilho. Pessoal, não sei se vai dar para vocês verem aí, ok? Mas eu estou dentro do Windows com o usuário Haaland, beleza? Vou mostrar para vocês por aqui, ó. Deixa eu ver se eu já consigo dar um refresh. Beleza, ó. Eu tenho uma VM com 2 vCPUs, 8 GB de memória, com 3 usuários simultâneos. Esse é um dos grandes benefícios que o Azure Virtual Desktop proporciona, ok? Que a gente não tem no 365, não é o foco lá do Windows 365, e ainda até esse momento não é uma configuração que a gente consegue implementar no AWS Workspaces, ok? Essa é só uma das grandes funcionalidades que a gente encontra dentro do Azure Virtual Desktop, que eu considero particularmente, das 3 soluções, a mais robusta. É claro que são focos diferentes, mas eu acho que a solução mais robusta, que mais se aproxima aí do que o Citrix, por exemplo, proporciona, é o Azure Virtual Desktop, beleza? Eu vou aqui rodar um Chrome também, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um vídeo. Pessoal, é uma pena que eu não consegui aí compartilhar a tela do celular, não foi possível por questões técnicas, mas tá aqui, ó. Deixa eu mostrar mais uma vez, ó. O Windows está carregado aqui para o Haaland, ok? Como eu havia mostrado, eu tenho aqui rodando vídeo em uma sessão.
tenho aqui vídeo rodando em outra sessão e mais um usuário mobile. É lógico que a experiência seria muito melhor através de um tablet, né? Bom, pessoal, a missão de hoje era essa, era mostrar um pouco do Azure Virtual Desktop. Garanto para vocês, o que eu estou mostrando aqui não é 5% do que o Azure Virtual Desktop pode proporcionar. A escala dele é extremamente grande, ele pode prover aí acesso para pequenas, médias, grandes empresas, ok? Então, bom, a ideia hoje, eu espero que tenha agregado alguma coisa, que esse conhecimento tenha valido de alguma coisa aí para você. Se for possível, aí deixe um comentário, curta, compartilha. No próximo vídeo, eu finalizo essa playlist com a tecnologia que a AWS entrega, que é o AWS Workspaces, beleza? Pessoal, obrigado, valeu, até a próxima.